Olá alunos, aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia, e eu vou continuar as nossas aulas sobre a Ásia, falando basicamente do clima. Essa aula é um projeto de parceria com a professora Jéssica, referente ao letivo de 2020, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Millier. Para falar sobre o clima, é necessário lembrar que o continente asiático ele é cortado aí por três paralelos importantes, que seriam o Círculo Polar Ártico ao norte, o Trópico de Câncer, mais ao sul, e o Equador no extremo sul do continente, aqui na região do Sudeste Asiático. Então toda essa região vai estar sob o clima tropical, a maior parte do continente asiático sob o grande domínio temperado, e o extremo norte sob o clima polar. Mas se nós somarmos, né, os grandes domínios climáticos com a questão do relevo asiático, isso vai culminar com subdivisões desse clima, que seriam isso aqui, e que nós vamos falar agora. Então, nessa região vermelha escura do mapa, a gente vai falar que tem um clima equatorial predominante. Por quê? No clima equatorial é a região que está próxima à linha do Equador, por isso que o nome do clima é equatorial, e que vai se caracterizar por ter um calor intenso ao longo do ano e muita chuva, ou seja, vai chover o ano inteiro e vai ser muito calor, é a região que mais chove no mundo. Aqui na parte vermelha clara do mapa, nós vamos ter o clima tropical. Recebe esse nome por estar próximo à linha do trópico, no caso do Trópico de Câncer. O clima tropical se caracteriza por ter duas estações bem definidas, um verão chuvoso e muito quente, e um inverno quente e seco, tá? Com grande período de estiagem. Em seguida nós vamos ter, aqui em laranja claro, o chamado clima subtropical, vai abranger o sul do Japão, a Coreia do Sul, a China e o norte da Índia. Esse tipo climático ele vai se caracterizar por ter 4 estações do ano bem definidas e chuva bem distribuídas durante o ano. Aqui nessa região marrom escura do mapa, nós vamos ter o que a gente chama de clima desértico ou árido. A palavra árido significa seco. Ele vai se caracterizar por ser uma região com um índice pluviométrico muito baixo, praticamente não chove nessa região, uma região totalmente seca. E que vai com isso vai ser com isso uma região muito inóspita para a vida humana. Por quê? Porque ela vai apresentar uma grande amplitude térmica diária. O que é amplitude térmica? A diferença é a subtração entre a maior menos a menor temperatura registrada. Então, durante o dia você pode ter temperaturas em torno de 35, 40, 45, 50 graus Celsius, ou seja, muito quente. E do período noturno, na madrugada, a temperatura pode chegar a 0 graus ou simplesmente abaixo de zero, menos 2, menos 5 graus Celsius. Então você vai ter um dia muito quente e uma noite muito fria, ou seja, uma região totalmente inóspita para a vida. Ao redor do clima desértico ou árido, você vai ter essa área de marrom clara, que nós vamos chamar de clima semiárido, ou seja, ele é quase árido, é quase seco. Por quê? Ele vai se caracterizar por ter um índice pluviométrico baixo, porém não tão baixo quanto o índice pluviométrico do clima árido, mas ele vai ter um período de estiagem grande, né? Pode ficar alguns anos sem chover. Outra característica é que quando chove, as chuvas são irregulares, ou seja, significa que não vai chover em toda a área semiárida de uma vez. Algumas áreas vai chover, em outras não. Tá? Então, isso é uma característica do clima semiárido. E ele sempre vai estar ao redor das regiões de clima árido ou desértico. Essa região em verde claro do mapa é a região do clima mediterrâneo, que vai abranger o litoral da Turquia, o litoral de Israel, Síria e Líbano. E ele vai estar à mercê, vai estar próximo ao mar, banhado pelo mar Mediterrâneo, onde ele vai estar exposto a esse clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo se caracteriza por ter um inverno chuvoso e brando, ou seja, não tão rigoroso, e um verão quente e seco, ou seja, é o único clima do mundo em que o verão é seco e o inverno é úmido. Geralmente é o contrário. Tá? Aí nós vamos ter, nessa área roxa do mapa ao norte, onde você tem a Sibéria, o que a gente chama de clima frio. O clima frio ele se caracteriza por ter um inverno muito longo, né? Você vai ter 9 meses, 8 meses de inverno e verão muito curtos, de 2 meses, 3 meses de duração apenas. Só que com o verão bem brando, em torno de 20 graus Celsius, e o inverno muito rigoroso,
com temperaturas que chegam a menos 40 graus Celsius coberto de gelo. Então é um clima muito inóspito, muito frio. Essa área verde escura do mapa, que vai abranger aqui o centro e o nordeste chinês, Coreia do Norte, o norte do Japão e parte da Sibéria, ele vai ser um clima temperado. O clima temperado ele se caracteriza por ter uma grande amplitude térmica anual, onde você vai ter que seria a subtração da maior temperatura registrada, geralmente no verão, e a menor temperatura registrada, que é geralmente no inverno. Então, por exemplo, no verão você chega a ter 45 graus de temperatura, ou seja, muito quente, e no inverno, você vai ter uma temperatura em torno de menos 20, menos 25 graus com neve, ou seja, muito fria. Então a amplitude térmica é muito grande nessa região, essa característica. Aqui na parte roxa escura do mapa, você vai ter a região do Himalaia, das grandes montanhas, o frio de montanha. O que é isso? Em regiões de montanha, você vai ter como característica climática a altitude do relevo, né? Quanto mais elevado você for, mais frio e seco fica. Quanto mais baixo você for, menos frio e talvez mais umidade. Então você vai ter mais vegetação na parte de baixo do relevo, e conforme você vai subindo, essa vegetação vai sumindo até chegar no topo do relevo, onde é muito frio, praticamente não tem vegetação, só tem rocha e gelo, tá? Que essa é uma característica dessa região. E por fim nós vamos ter a região do extremo norte do continente asiático, chamado de polar, que está aqui ao norte do Círculo Polar Ártico. Esse clima polar ele é caracterizado por estar coberto de gelo o ano inteiro, tá? Praticamente o ano inteiro, e ser muito frio, que já é o clima do Polo Norte. Continuando, é importante nós falarmos um pouco mais a respeito do clima tropical da Ásia, que vai abranger aqui essa região da Índia e do Sudeste Asiático. Por quê? Porque aqui na Ásia você vai ter nessa parte tropical um tipo de clima que é característico dessa região, que a gente chama de clima de monções. O que é o clima de monções? Ele se caracteriza por ter uma chuva muito intensa no verão e um inverno muito seco. Então por que isso acontece? Aqui nós temos essa região, aqui a linha do Equador e o Trópico de Câncer, ela está no hemisfério norte, que vai abranger o subcontinente indiano e o sudeste asiático e parte aqui do Extremo Oriente. Nessa região do mundo, por estar no hemisfério norte, o verão vai acontecer no meio do ano. Então como é que vai funcionar? Durante o dia você tem um sol com uma radiação solar muito forte, vai esquentar aqui tanto o continente como o oceano, fazendo com que a parte continental, que é uma massa dura, a matéria dura, perdão, ela vai esquentar mais rápido do que a matéria líquida, que é o oceano. Então, o continente vai estar muito mais quente do que o oceano. Com a temperatura mais elevada, você vai formar uma baixa pressão atmosférica no oceano, enquanto que no continente vai formar uma baixa pressão atmosférica porque a temperatura vai estar mais alta, e no oceano, que a temperatura vai estar mais baixa, vai formar uma alta pressão atmosférica. O que isso vai acarretar? O ar ele é deslocado sempre do local que tem alta pressão para o local de baixa pressão. Então o ar vai se deslocar do Oceano Índico para o continente asiático. E como você está na época do verão e a água está evaporando por conta da radiação solar, o ar que sai do oceano em direção ao continente ele vai vir cheio de umidade, trazendo muita chuva para o subcontinente indiano e o sudeste asiático principalmente, o que vai causar inúmeras inundações na época do verão. Quando chegamos no inverno no hemisfério norte, que vai ocorrer no final do ano e no início do ano seguinte, as coisas vão se inverter. Como aqui você vai ter menos radiação solar, a tendência é o resfriamento tanto do continente como do Oceano Índico. Então o que vai acontecer? A matéria sólida ela vai se resfriar mais rápido que a matéria líquida. Com isso, o oceano vai ficar com uma temperatura maior do que o continente. Então, no continente onde a temperatura é menor, você vai formar uma alta pressão atmosférica. Enquanto que no oceano, onde a temperatura é maior, você vai formar uma baixa pressão atmosférica. E o ar vai se deslocar da alta para baixa. Então, significa que o ar vai sair do continente em direção ao oceano. E quando sai do continente em direção ao oceano, esse ar é seco, fazendo com que na região do subcontinente indiano e do sudeste asiático você tenha um período de seca. Então significa que no inverno você vai ter calor, porém um período de estiagem, não vai chover. E no verão
calor e um período chuvoso intenso. Vai chover muito, causando muito alagamento e destruição na região. Então esse aqui é uma característica do clima de monções, que é específico do continente asiático. Aqui a gente chega nas referências bibliográficas e aqui a gente chega no fim da aula. Até a próxima, pessoal.